Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Mônica Berbel e hoje eu vou te contar como foi a minha primeira experiência com as barras de Axis. Fica aqui comigo, se você ainda não conhece as barras de Axis, eu vou te contar como foi a minha primeira experiência. Vamos lá. O nome assusta um pouco, né? Barras de Axis, barras. Eu achei que era realmente uma barra de Axis, uma barra, né, na verdade. E aí, a minha mãe me fez o convite para a gente poder conhecer. E tem uma amiga nossa, uma facilitadora, que ela disse: vem até aqui, onde ela estava atendendo, e ela daria para a gente 30 minutos para a gente poder conhecer como que funcionava as barras de Axis. Pois bem, nós fomos. Eu e minha mãe. Quando a gente chegou lá, tinha uma fila de pessoas aguardando. E então a gente ficou na sala de espera, né, para poder aguardar a nossa vez. E tinha uma professora de yoga. E ela falou: vamos ficar comigo aqui na sala enquanto vocês aguardam? Vocês topam fazer alguns exercícios, umas atividades? E minha mãe super topamos, né? Enfim, fizemos algumas atividades como respiração e tal, né? Meditamos um pouquinho, foi uma delícia, foi muito gostoso. E aí chegou a minha vez de fazer as barras de Axis, de correr as minhas barras. Eu fui chamada quando eu cheguei na sala da Júlia, sentei na cadeira, né? Tinha a maca e uma cadeira. A maca era outra facilitadora que atendia e a Júlia na cadeira. Aí ela começou, né? Tem alguns pontos aqui, que são os 32 pontos que o facilitador ou o praticante coloca as mãozinhas na nossa cabeça. E aí, sabe o que aconteceu na hora? Eu apaguei alguns segundos. Foi muito rápido, eu apaguei. E quando eu voltei, que eu abri os meus olhos, era como se a sala que a gente estava tivesse toda amarela. E aí eu falei para a Júlia: nossa, eu tô com a sala. Eu não percebi quando eu entrei que a sala era toda amarela. E ela falou: vai até o banheiro, lava seu rosto e volta aqui. E aí eu fui no banheiro, lavei meu rosto e voltei. Quando eu voltei, a sala era toda branca. E eu tomei um susto, eu falei: nossa, por que eu tô vendo amarelo? Ela disse: de repente você precisava ter esse amarelo na sua aura, alguma coisa nesse sentido. E nas barras mesmo, na apostila das barras, fala sobre isso, sobre algumas pessoas que quando corre as barras, ela vê alguma coisa amarelo, porque estava precisando dessa cor. Eu não sei te explicar hoje ao certo por que vê o amarelo, enfim. E aí, como eu já estava estudando que nosso corpo é um campo eletromagnético, eu muito achei interessante essa experiência na minha vida, porque ninguém me contou isso, aconteceu comigo, não foi alguém me contando. E eu falei: pois eu quero mais uma vez ter essa experiência com as barras de Axis para ver como eu vou me sentir. E aí eu fechei o meu primeiro curso com as barras de Axis. Então eu fui lá para me tornar uma praticante de barra de Axis, né, o meu primeiro curso. E quando a gente foi fazer os exercícios mesmo para aprender, deitar na maca, aí vem um estudante que está lá também, né, se preparando, vem, treina em mim, onde são os pontos e vice-versa, eu treino na pessoa. No meu caso, era uma garota de 15 anos que a gente revezava, eu treinava nela e ela treinava em mim. E, mais uma vez, foi muito impactante, porque na hora eu meio que cochilei um pouco também, porque eu me entrego. Eu não tenho aquela coisa: ai meu Deus, que medo, ai, 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 ai. Não, eu me entrego e eu cochilei um pouco. E aí eu voltei mais tranquila, mais calma, como se eu tivesse passado por uma meditação. Foi muito interessante. Só que na semana, assim que iniciou a semana, na primeira noite que eu cheguei em casa, né, que essa garota de 15 anos correu minhas barras, na primeira noite eu sentia como se no meu corpo tivesse realmente correndo, assim, uma corrente elétrica muito forte, sabe, de cima para baixo, de baixo para cima, muito forte. E eu me assustei, eu falei: nossa, que diferença da primeira vez. Embora a primeira vez também para mim foi muito impactante. E essa segunda vez também foi transformadora. E eu comecei a enxergar certos pontos da minha vida como eu não enxergava antes. Sabe, como se você estivesse vivendo um bom tempo hipnotizada, né, entre aspas, hipnotizada, e não enxergasse muita coisa na sua realidade?
E aí me fez cair algumas fichas. Eu falei, uau, que interessante. A segunda vez, e aí eu já decidi que eu seria facilitadora das barras de Axis. Fui a segunda vez, gostei muito também, foi muito legal, mas já não tive esse impacto tão forte. A terceira vez, porque são 3 vezes para você se tornar uma facilitadora, né? 3 vezes com facilitadores diferentes. A terceira vez, por incrível que pareça, a minha terceira vez foi com a Júlia, facilitadora, que foi essa minha primeira experiência. Foi ela que eu fiz os 30 minutos gratuitos, né? E foi a minha primeira experiência. Foi com ela, então eu decidi fazer o meu terceiro curso para me tornar facilitadora com ela e com o Cris. Essa foi uma também extremamente impactante, porque na terceira vez que eu fiz, o facilitador também, o Cris, também correu as minhas barras e eu sentia como se eu tremesse na maca, assim, na maca. Sabe quando o seu corpo tá tremendo todo? E assim, foi muito interessante as 3 experiências que eu tive com as barras de Axis. E dali eu me apaixonei, me tornei facilitadora. E o que eu achei mais interessante nas barras é que quando você faz o seu primeiro curso com as barras de Axis, você já se torna uma praticante e no outro dia você já pode atender. Mas o que muito me chamou a atenção, como eu te contei aqui no começo, eu já estudava sobre o corpo humano, sobre física quântica e que o nosso corpo ele é um campo eletromagnético. Às vezes você encosta em algum lugar e fala, nossa, tomei choque. Ai, nossa, tomei choque. Ainda esses dias a minha netinha estava na minha casa e eu encostei nela assim, eu tomei um choque. Sabe quando faz até aquele barulhinho? Ainda brinquei, eu falei, nossa, tomei um choque. Acontece, não acontece com você também? E eu tenho muito cuidado ao tocar outro corpo humano, ao colocar as minhas mãos para correr as barras, se eu não estiver bem. Porque, na verdade, lembra? Somos um campo eletromagnético. Eu vou passar o meu estado, que eu não estou bem, estou num momento triste, alguma coisa, eu vou colocar a mão em outra pessoa? Jamais, eu não faço isso. Eu cancelo os meus atendimentos e não faço uma coisa dessa. Eu me preparo sempre antes. Eu sou adepta da meditação, eu medito antes de qualquer atendimento para que eu esteja bem e consiga realmente transmitir todo o meu amor, meu carinho e a energia mesmo das barras, para que aquele corpo, aquela pessoa, ela se sinta muito bem e ela consiga ter novos pontos de vista na vida dela. É como se a gente andasse tantos anos com uma venda nos olhos que muitas áreas da nossa vida a solução está na nossa frente. Está na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar. Por que a gente não consegue enxergar? É como se tivesse com uma venda nos olhos, entende? Quando você tira a venda e passa a olhar a vida com outra perspectiva, você percebe que tudo ao seu redor, tudo muda. É impressionante. Mas sozinha eu não estava conseguindo. Eu tentava mudar minhas crenças, eu tentava enxergar um ponto de vista novo, eu tentava mudar, entende? Tentava, mas não conseguia. E as barras de Axis, elas me trouxeram muita clareza. Clareza, é como se fosse expandindo. E uma das técnicas mesmo da barra de Axis, é a última, a gente puxa aqui como se realmente estivesse puxando a expansão de consciência daquela pessoa. E que de fato ajudamos mesmo. Enfim, o que eu quero te dizer, a minha experiência com as barras de Axis foi maravilhosa, maravilhosa. Eu já tinha conhecido uma série de outras técnicas, mas em mim o que muito deu resultado, o que fez muita diferença e o que faz muita diferença nos meus atendimentos são as barras de Axis e os 32 pontinhos que tocamos na cabeça. Eu queria compartilhar com você a minha experiência, porque se você ainda não conhece as barras, eu faço um convite. Conheça as barras, permita que um facilitador ou um praticante corra as suas barras para você ver como a energia é surreal, é muito maravilhoso. E você tem que estar aberta, né? Aberta, bem receptivo. Se for cheio de crenças, não quero, não, ai que medo, não, isso, não. Retira essas crenças, sabe? Sai dessa hipnose e se abra para o novo, para uma nova perspectiva de vida. Tá bom? Um grande beijo, que Deus te abençoe poderosamente e foi um prazer compartilhar minha história com você.
Tchau!